Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Vamos dizer que já é sexta-feira. Já é sexta-feira? É sim. Tem que gravar o programa? Tem que transmitir o programa? Não tem, mas é um prazer muito grande a gente gravar. É verdade, sextou, pessoal! Sextou! Estamos aqui na casa do nosso querido Tavares, na Web Rádio Estação da Luz, fazendo papagaiada para ver se vocês acordam nessa sexta-feira. É muito bom estar aqui com vocês, como disse o Maurício, é muito bom. Sentado aqui com o meu querido Maurício, sentado com o nosso querido Kardec, que chega para a gente através dos textos que ele nos legou, né, com o pensamento dos espíritos, apresentando para a gente a codificação espírita. E aí estamos aqui, sexta-feira, 20h30, toda sexta-feira, com raríssimas exceções, para estudarmos as obsessões com Allan Kardec. Quero deixar o meu abraço, né? Já deixei o abraço para o Tavares, e quero deixar o abraço para as emissoras parceiras que nos acompanham todas as sextas-feiras. E
é sempre uma grande honra, uma grande alegria estarmos aqui para estudar Allan Kardec e um tema que é tão necessário, que é o tema das obsessões. E aí eu aproveito agora, abraçando o meu querido Maurício. Alô, meu povo! Hello, peoples! Boa noite para todos vocês. Muito obrigado por nos receberem nos seus lares, abrirem um espaço aí nos seus afazeres, nas suas tarefas aí, para se dedicar um pouquinho a si mesmos, a nós mesmos, estudar as obsessões nas ondas da Web Rádio Estação da Luz. Vamos embarcar nesse vagão e vamos fazer essa viagem juntos. Então aí nós mandamos aí o nosso forte abraço para o Tavares, para todos que estão nos acompanhando, por todas as parceiras da Web Rádio Estação da Luz também, todos aqueles que nos permitem agora habitar nos seus lares por um momento, aqueles que estão encarnados, os desencarnados. Mandar um abraço aí muito afetuoso para a turma do canal Esmiuçando, essa galera aí que voltou a estudar a mediunidade de segunda, terça e quarta, das 17h50 às 18h30, então fica aí o convite. E deixar aqui o meu beijo no coração do Enzo aí, por mais uma vez me dar essa oportunidade de poder me aprimorar, aprender um pouquinho. É muito bom a gente estar aqui junto, Enzo, bater aquele papo gostoso aí e, de lambuja, ainda tentar aprender uma coisa, né? Com certeza. Eu acho que eu estava aqui pensando, por que eu estava tão assim desligado? Eu acho que é uma questão inconsciente. Porque sempre que vamos começar os nossos estudos, meu querido Maurício, você tem uma, assim, sabe? Você gosta da gente, aí você vai buscar em Emmanuel, você faz uma garimpagem, né? Em Emmanuel, e traz sempre aquele texto introdutório que deixa a gente meio bombardeado, como se fala na minha terra. Você separou para hoje? Oxe, Emmanuel já mandou o recado, tá aqui. Senhor Jesus. Então, seja o que Deus quiser e o que o Emmanuel pensou para a gente. Vem aí com a gente, vem aí. E aí depois já aproveita, faz a nossa prece inicial para a gente mergulharmos em um livro dos Espíritos. Vamos convidar a todos em casa aí também para se conectarem em pensamento conosco aí, que hoje Emmanuel veio sem piedade. Então, deixa eu colocar Jesus aqui, pelo menos o pessoal amortecer com ele. Então, bora lá. Da obra Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel, no item 85, nós temos testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isto de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? João, capítulo 18, versículo 34. E segue Emmanuel. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos o Mestre, a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário reconhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta dizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem,
olvidando o serviço que nos é próprio. Inspirado em Emmanuel com essas palavras, nós aproveitamos então a oportunidade para agradecer mais uma vez a possibilidade de nos encontrarmos, para estudarmos, para darmos conta da nossa parte, absorvermos da melhor maneira possível ensinos, transformar isso em aprendizagem e essa aprendizagem colocar no nosso carro da vida em pleno funcionamento. Rogamos à espiritualidade que hoje que nos acompanha, o apoio cotidiano, aquele amor que sempre nos é dedicado. Rogamos ao Cristo que hoje esteja presente conosco, nos auxiliando nos passos que aqui daremos mais uma vez. E pedimos desde já desculpas pela simplicidade que ainda carregamos em nós e pela ignorância que ainda se faz presente em nossos corações, não nos permitir acertar da maneira devida. Mas com o auxílio do Cristo e dos bons espíritos que nos rodeiam, confiamos plenamente de que seguiremos com passos firmes rumo ao caminho do encontro de Deus. Que assim seja hoje e sempre, meus irmãos, aqui, nos lares de vocês, conosco e com os espíritos que nos acompanham. Faz essa parte, Enzo. Vou embora, então. Como é mesmo o título dessa paulada? Testemunho. Testemunho. Eu entendi uma parte, vou começar falando sobre isso aqui hoje. O senhor está fazendo um doutorado. Para buscar a titulação e galgar o doutoramento, o senhor está desenvolvendo uma pesquisa para fundamentar uma tese que permeia o seu raciocínio. Mas a comunidade científica exige que este seu raciocínio ele possua já um fundamento racional que tenha sido, de uma certa forma, trabalhado por outros autores. Outras pessoas já teriam viajado pelo menos um pedacinho da sua ideia, a fonte. Emmanuel nos questiona a respeito de quando você fala de Cristo, você pega Cristo como um objeto, um escudo, ou você vive o exemplo do Cristo? E o final da mensagem de Emmanuel nos convida a ser exemplo. Não simplesmente utilizar o Cristo como uma armadura, como um objeto. Tá, ele é, além de uma referência, um modelo vivo. Ele está ao nosso lado, presencialmente nos acompanhando. Para quê? Para nos intuir a agir da mesma maneira que ele. Ou seja, ao invés de utilizarmos o próprio Cristo em palavras como escudo, como referência, sejamos a referência cristã através das nossas atitudes. Todas as sextas-feiras, quando nós nos encontramos aqui para fazer esse estudo, Enzo, eu vejo não só eu e você, mas todos que nos acompanham também, de uma certa forma, fazendo esse testemunho. Pegando toda aquela poeira que se acumulou durante a semana em cima da gente, aí a gente vem aqui na sexta para passar aquele paninho, que é para voltar a ficar eficiente. A gente faz a revisão semanal para colocar óleo, adicionar água, para o motor estar novamente funcionando perfeitamente, para durante mais uma semana a gente tentar ser o testemunho cristão. E não só uma palavra bonita. A palavra bonita, a gente entra numa sala, senta um monte de gente e faz. Palestra é fácil fazer. Difícil mesmo é você pôr na prática aquilo que se tenta falar. Sabe a tal da coincidência? O que eu falo coincide com o que eu faço?
Esse é o desafio aqui que Emmanuel está nos sugerindo. E aí, ó, para de soprar. E aí, tem uma coisa bacana que é a seguinte. Alguém tenta atrapalhar os 6 durante essa viagem? Vocês tentam ser o testemunho, mas assim, é todo mundo torcendo a favor, ou nós temos 2 times, é igual um campo de futebol, de um lado tem o time A, do outro lado tem o time B, e as torcidas ficam lá fazendo aquele jogo de quem grita mais. Qual é a torcida que mais nos favorece, ou que mais incide sobre nós? Semana passada eu brinquei com a história do desenho animado lá, A Nova Onda do Imperador, o Gronk, e aparece os 2 Gronkzinhos em cima do ombro dele. E aí eu uso isso como resposta, né? Qual torcida mais interfere em mim? Aquela que eu mais alimento. E aí conecta com o nosso estudo de obsessões. Antes da gente mergulhar, eu estava aqui pensando, mergulhar aqui nas questões. Pessoal, peguem os seus livros dos Espíritos, capítulo 9 da segunda parte, a partir da questão 459. Livro dos Espíritos, terceira parte, 459, dentro do capítulo 9. Aí eu estava ouvindo o Maurício falando, né? Porque ele já leu o negócio, já ficou dolorido. Aí ele fez igual a pessoa que diz assim, você come pimenta? Como. Então eu vou te dar aqui uma pimentinha para você provar. Ele bota a pimenta no prato. E eu pego e mastigo a pimenta. Isso é uma coisa. Mas não, ele não ficou satisfeito com isso. Ele pegou, você gosta de pimenta? Gosto. Aí ele pegou a pimenta, ele macerou a pimenta, colocou um azeitezinho, botou no fogo para dar uma aquecida, para soltar, né? Disse assim, prova. Mas se for para fazer experiência superficial, então nem faz. Diz um amigo meu assim, ó, não sabe brincar, não desce pro play. A dona Neuza aqui em Cascavel, ela, quando alguém reclama qualquer coisa, né, assim, fala qualquer coisa nesse sentido, assim, assim, se tivesse morrido há 10 anos, não estava passando por isso agora, né? Muito bem, pessoal. Brincadeiras à parte, para descontrair, porque o tema é puxado, porque ele vai falar diretamente de nós. Nós já vimos nos programas anteriores, né, Maurício, que quando vamos falar de obsessão, a gente não está falando do obsessor. A gente foca muito no obsessor e vamos nos livrar do obsessor, que resolve o processo obsessivo. O Kardec já nos mostrou, do que nós já estudamos aqui, estudamos, reestudamos, batemos, rebatemos, repetimos, que a causa das obsessões reside no obsidiado. Então, não adianta. Então, falar de obsessões é, primeiro do que qualquer coisa, antes de qualquer coisa, falarmos do obsidiado. O obsessor é sempre circunstancial, é sempre consequência, e essa mudança de foco, ela é muito necessária para que possamos, de fato, saber lidar com os processos obsessivos. Muito bem. Influência oculta. Quer dizer, ela não é... Escrachada. Não é escrachada. Visível. Perceptível. Perfeito. Ela é oculta. É isso que Kardec vai analisar aqui. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí aqui, nós até já comentamos, quando se fala de obsessões, hoje a experiência e a boa literatura nos demonstram que os processos obsessivos no âmbito de seus participantes podem existir de morto para vivo, de vivo para morto, de vivo para vivo, de morto para morto, de um modo geral. Porém, Kardec aqui, ele vai dar muita atenção, e é o mais importante, porque aí o resto vai por analogia, à influência dos desencarnados, dos mortos, sobre os vivos. Para as outras situações, a gente faz por analogia. Antes do senhor começar a leitura, como Kardec já afirmou que nada acontece ao acaso, ontem eu conversava com um amigo que estava muito triste, o irmão desencarnou e a profissão religiosa dele
é um pouco distanciado da minha. Ele ainda fala muito da ideia de fé, eu falo mais da ideia de certeza. E à noite, eu preocupado com ele, me deparo com uma fala de Santo Agostinho e acabei encaminhando para ele essa fala. E você acabou falando ali que Kardec, ele refere à influência oculta de encarnados sobre desencarnados, encarnados sobre encarnados. Isso às vezes pode parecer um pouco confuso. Então eu vou fazer a leitura rápida aqui desse texto de Santo Agostinho que eu encaminhei para o meu amigo, que fala exatamente da influência dos encarnados sobre os desencarnados. Santo Agostinho fala assim: não chores se você me ama. A morte não é nada, apenas passei para o outro lado. Eu sou eu, você é você. O que éramos um para o outro ainda somos. Me chame de maneira como sempre me chamou. Fale comigo como sempre falou. Não fale em nenhum tom diferente e não use de um ar solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Reze, sorria, pense em mim, reze comigo. Que meu nome continue a ser dito em casa como sempre foi, sem ênfase, sem sombras. A vida continua a significar o que sempre significou. Ela é o que sempre foi. O fio não foi cortado. Por que estaria longe dos teus pensamentos? Só porque estou longe da tua vista? Não estou longe, apenas do outro lado do caminho. Você vê, tudo está bem. Você encontrará meu coração, minha ternura mais pura. Enxugue suas lágrimas e não chore mais se você me ama. Se referiu ainda há pouco sobre a influência de encarnados e desencarnados. Kardec, aqui pela 459 do Livro dos Espíritos, ele vai começar a falar da influência entre espíritos. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Então, no primeiro momento, ele está trazendo a ideia da influência do desencarnado sobre o encarnado. Mas do plano de lá, também vem as mensagens no sentido de que, olha, a forma como vocês ligam o sinal do Wi-Fi aí em relação a nós, de uma certa forma, pode se transformar numa obsessão. Ao invés de ser uma prece, um encaminhamento de uma mensagem positiva, a maneira como se instala o pensamento para emanar o sentimento pode fazer aqui o que aí vocês chamam de obsessão. Então, segue a vida. E aí a gente começa a mergulhar no que Kardec vai nos falar. Eu nem diria pode, sabe, Maurício? A experiência mostra que acontece. Sim. O mecanismo de origem acaba sendo o mesmo, que são dois espíritos, né? Um encarnado e outro desencarnado. O encarnado ele tem algumas limitações, porque por estar encarnado, porém, na essência, a ideia acaba sendo a mesma. Então, o mesmo processo que eu uso para aquela definição de obsessão, né? Influência persistente de um espírito mal sobre o indivíduo, se eu sou um espírito mal encarnado, eu vou impor essa influência sobre os espíritos. Nós vamos ver, por exemplo, sobre os encarnados, né? Sobre os espíritos mortos, né? Dos mortos. A gente vai ver, por exemplo, em algumas estruturas religiosas, encarnados com verdadeiro exército de espíritos ao serviço deles. Ele alimenta esses espíritos, às vezes, com coisas, com alimentos que apeteciam o desejo e o vício dos mortos, e ele oferece isso para esses mortos em detrimento e troca de favores. Então, ele tem um controle gigantesco sobre esses espíritos. Isso eu já vi acontecer em diversos contextos, diversas situações. Então, e o processo é o mesmo, né? Eu uso a fragilidade moral da vítima para ter com ela. E os processos... E aí também é a mesma coisa. Como é que faz desobsessão de um encarnado, né? Quando o encarnado é obsessor, do mesmo jeito. Você conversa com o morto para que ele se liberte da fragilidade e conversa com o vivo para que ele desista de estar dominando o coitadinho do defunto, né? O coitadinho do morto. Então, você lembra do filme Divaldo, Mensageiro da Paz? Lembro. Então, bem no começo, quando o Divaldo participa de uma das primeiras reuniões de trabalho espírita, tem um médico
numa reunião de desobsessão com uma vítima sua. O médico ali, ele teria prestado um serviço inadequado e o paciente teria feito uma leitura de que foi assassinado. E aí, dialogador, todo mundo tenta a todo custo acordar o espírito que está ali fazendo a obsessão em cima do médico, obsidiando o médico. E no final a coisa só dá uma paz na filmografia ali, quando tem a intercedência da senhora que fala assim: meu irmão, não me chame de irmão, me chame de obsessor, que é o que eu sou. Não, você é meu irmão porque eu te amo. A bem da verdade, eu não quero que o médico se livre de você. Eu quero que você se livre do médico, porque você é o que mais está sofrendo. Você vê, a gente pega um exemplo e pode colocar ele em vários momentos diferentes. Em vários momentos diferentes. E essa vantagem da gente estudar Kardec é que Kardec trabalha os fundamentos, e quando a gente tem uma relativa compreensão desses fundamentos e vai aumentando essa compreensão, fazendo aquilo que você disse, vivendo, a gente consegue ver cada vez mais. Se a gente voltar a um tema que a gente já conversou bastante sobre Deus, à medida que nós vamos avançando, a gente consegue cada vez mais identificar Deus em tudo e em todos. Mas vamos lá. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Esse é o tópico. Esse é o tema. Começando na questão 459, que a primeira questão é basicamente uma repetição do tema, do título. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, ou, dependendo da tradução, nos pensamentos e nos atos, né? No fim das contas, acaba sendo a mesma ideia. Eles podem influir em nossos pensamentos e em nossos atos. E aqui é interessante, Maurício, porque vamos lembrar que a ideia de pensamento que Kardec trabalha em questões como essa, que são questões amplas, genéricas, diz respeito a todas as operações mentais. E como é uma influência sobre o espírito, então pode ser desde os sentimentos, as chamadas operações cognitivas, as emoções. Então, o espírito pode atuar sobre livre-arbítrio, sobre vontade, são os atributos, e aqui o pensamento seria uma expressão desses atributos. A palavra pensamento aqui, ela tem esse sentido o mais amplo possível, que é para não dar a ideia de só nas ideias. Né? Quando a gente está falando em pensamento, está pensando naquela operação cognitiva que eu estou processando informações. Não, aqui é muito mais amplo. Então, o espírito pode atuar sobre as suas emoções, o espírito pode atuar sobre os seus sentimentos, o espírito pode atuar sobre as suas ideias, e sobre os atos, atuar diretamente nos atos. Então, ele pode, por exemplo, você não quer fazer algo, mas pessoas em estado de possessão. Há estágios de possessão onde a pessoa ela está lúcida, mas ela não tem controle sobre o corpo dela. Um exemplo disso é na comunicação mediúnica. A chamada incorporação clássica do médium consciente é uma possessão. Está na descrição que Kardec traz para o fenômeno da possessão. Você está consciente, mas você não tem o controle do seu corpo. Quando você é um médium treinado, você entrega o controle do corpo, mas você pega na hora que você quiser. Agora, quando você não é um médium treinado, você é um médium indisciplinado, vamos chamar dessa forma, você pode manter a lucidez da consciência, porém você não tem controle nenhum sobre o seu corpo. Então, o que Kardec quer saber? O espírito pode influenciar nos pensamentos e nos atos? Detalhe, ele não fala... Na pergunta não tem a palavra controle, tem a palavra influência. Apesar de que na resposta, né, tem uma palavrinha aqui, tem um verbozinho, que vai além da ideia de influência, né? Eu vou esperar você trabalhar a resposta, que eu estou com um pensamento aqui, desenvolveu um fio muito grande aqui, sabe? Quando você pergunta assim, quando Kardec pergunta, influem os espíritos? Você já nadou no mar, Enzo?
na beira da praia, porque se eu for muito longe, eu fico lá. Tá, mas então você conhece como é que funciona um pouquinho mais. Você tem a arrebentação, você tem a onda vindo no sentido, você tem aquele repuxo, caixote, você tem o repuxo da água, e dependendo de determinadas praias, elas vão ter assim, a água movimenta meio que para um lado, para o outro. Você já tentou nadar contra a maré? Não, que o juiz nunca me permitiu. Nadar contra a maré é uma coisa mais ou menos assim. A maré ela te leva numa velocidade e você tenta dar braçadas contra ela em outra velocidade. Então você até consegue se deslocar um pouco sobre a água contra a maré. Mas a velocidade da maré te leva mais longe. Então você nunca não, mas sem a experiência de um nadador, treino adequado, você não vence a maré. Porque a gente não consegue compreender o mecanismo que está nos abraçando naquele momento. Você está num meio que não é o teu, você está no meio aquoso. E você quer reagir da mesma maneira que você reage quando você está em terra com um movimento livre no ar. Pera lá, você está fora do teu ambiente natural. E você tenta ter a mesma reação do teu ambiente natural. Influem os espíritos nos nossos pensamentos? Sim. E aí, como eu falei, eu tinha um fio grande no raciocínio aí. Eu não sei se eu comentei semana passada a respeito de Jean-Paul Sartre. Você recorda, não? Falou. Mas não custa lembrar, né? Jean-Paul Sartre usa uma frase assim: um homem está condenado a ser livre. Tá, mas o que significa isso? Significa que o homem pleno é aquele que, dentro da total liberdade, faz as suas escolhas. Decisão livre é aquela que é tomada com exercício pleno do livre-arbítrio. Isso não significa que não haverá influência. Haverá a influência positiva ou negativa. Se negativa por um espírito mau e persistente, vira uma obsessão. Mas ainda assim é influência. Ou seja, quem que está no comando, quem que está pilotando o veículo é o encarnado. Então a decisão ainda continua na mão dele, a não ser que isso ingresse para um processo mais fundo, como você acabou de mencionar. Mas essa palhinha, ela vem só para a gente pensar assim, porque com a resposta vai ficar, deixa de, tá, existe isso, mas ainda assim sou eu que tomo a decisão. Várias vezes você já trouxe alguns exemplos de se encontrar bravo, irritado. Aí, de repente, para pensar e fala assim, mas por que eu estou assim? Não tenho motivo para estar assim. Eu posso ter tido motivo para me sentir incomodado, até irritado, mas para continuar, não. Ah, sacana, você tá aí, te achei. Senta aqui, vamos conversar com o tio. Você usou o livre-arbítrio, conseguiu fazer a sua leitura, foi dono do seu próprio condutor, lembrou do testemunho que foi lido hoje e falou, pera lá, a decisão ainda é minha. Mas vamos para a resposta, né? O pessoal vai ficar meio que perdido, falar assim, poxa, espera lá, Maurício, deu um pulo aí. Kardec responde para nós o seguinte, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Não é, Maurício, mas você não acabou de falar que é a gente que pilota o negócio? Imagina um carro cheio de gente. E aí o que está do teu lado fala, pega a via expressa. O que está atrás fala, não, vai pelo viaduto. O que está no meio fala, não, se fosse você eu pegava o cara. Aí pega o que está do outro lado e fala, se eu fosse você eu dava uma volta e ia para o outro lado. E todo mundo fica falando qual é o melhor caminho. E você não para pensar que você sabe qual é o melhor caminho. Mas você fica dando atenção para eles e o teu livre-arbítrio, ele meio que fica em stand-by. E aí você começa aí, segue um caminho metade por um, falando, esse não vai dar certo. Aí vai um caminho metade por outro, esse não vai dar certo. Vai um caminho metade por outro, esse não vai dar certo. No final das contas, você está num baita de um congestionamento. Todo mundo que estava dentro do carro fala assim, quer saber, eu vou de Uber.
pula do carro, cai fora e você está ali dentro travado. De quem foi a decisão de pegar o caminho? Foi tua. Mas quem que mandou você pegar o caminho? A mandar ninguém mandou, mas os outros ficaram dando sugestão, influenciando, e eu fui na deles. Entendeu? E a sua ilustração é perfeita dentro da resposta, porque finaliza com a ideia de dirigir. Dirigir. Que ainda não é, pelo que a gente vai ver depois, ainda não é a ideia de controle. Né? Não é a ideia de controle. Quantos acidentes de trânsito acontecem com pessoas dirigindo que perderam o controle? Então, na direção, mas não tem o controle. E aí, o que é curioso no começo dessa resposta é que as respostas dos espíritos, elas são sim, não, talvez, geralmente vai ser isso, a maioria vai ser sim ou não. Algumas eles respondem objetivamente sim e não, e desenvolvem, mas, de um modo geral, sim ou não, com desdobramento. Como aqui, influenciam, influem, sim. Só que muito mais do que você imagina. Muito mais do que imagina. Pois, de ordinário, a tradução do Evandro coloca assim, pois frequentemente eu mostro mais do ordinário. São eles, os espíritos, que nos dirigem. Você quer fazer uma explicação, um bate-papo sobre isso? Eu acho que você deu uma deixa legal. Venha. Na tradução do frequentemente, frequência traz uma ideia de uma repetição com um determinado espaço de tempo. Quando a gente vai para a física estudar ondas, a gente vê a amplitude da onda e o alcance, a altura em virtude da frequência, onde que vai a curvatura dela e volta. Então, a frequência tem obrigatoriamente uma repetição. Na ideia do ordinário, as pessoas pensam, mas como é que eu vejo a definição do ordinário? Então, vamos partir rapidamente pelo extraordinário. O extraordinário é aquilo que a gente precisa chamar de surpresa para atender uma necessidade premente que não estava prevista. Eu tenho um condomínio, aí no condomínio surge um problema e a gente precisa resolver, mas é um problema que vai envolver uma decisão coletiva. Eu convoco uma reunião extraordinária. É aquela que não era prevista, não era programada. Tá, mas todo o estatuto de condomínio, toda a convenção condominial prevê que deva existir uma assembleia ordinária, que todo mundo sabe quando vai acontecer. Então, ela já tem data estatutariamente prevista, ou convencionalmente prevista, fala, eu estou em maio. Eu sei que eu tenho assembleia ordinária em janeiro do ano que vem. Eu sei que em janeiro isso vai acontecer. Mas de repente eu preciso chamar um assunto e em setembro eu faço uma assembleia extraordinária. Ideia do ordinário para o extraordinário. Frequentemente, ou com uma certa frequência. Frequência é recorrência. Tá, mas a gente não tem o de quando em quando acontece. Como a gente consegue medir numa amplitude de uma onda de rádio? Então, concordo com você, é mais palatável a tradução que traz a palavra de ordinário, são eles que vos dirigem. Sim, porque até porque não é que a tradução esteja errada, a palavra frequência, quer dizer, com que frequência você faz exames? Uma vez por ano, então é frequência anual. A reunião de condomínio, mensal, semestral. O problema é que quando a gente usa no dia a dia, uma coisa frequente é uma coisa que dá a ideia de que está acontecendo todo dia, ou pelo menos várias vezes durante a semana, né? Não, isso é muito frequente, quer dizer, dá essa ideia. E não é bem, por isso que eu prefiro o ordinário. Não, como disse, não é que esteja errado, é que na nossa coloquialidade da língua, o frequente dá a ideia de que, bom, tá. Eu ainda gosto de falar assim, é comum. Ainda tá com esse pé de chão mesmo, é comum. Né? O mais comum é eles vos dirigirem. Outra coisa bacana a gente lembrar aqui nesse ponto é que na questão 459, Kardec não está definindo espíritos bons ou espíritos maus. Ele não está trabalhando aqui, é obsessão sempre. Não. Ele está falando sobre a influência dos espíritos no indivíduo.
mas não definiu para o bem ou para o mal, uma influência boa ou uma influência negativa. Ele só está falando da influência, tá, gente? Conectando isso lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces pelos obsidiados, é que daí a gente consegue fazer a conexão com o raciocínio de bom ou mal. Mas então, se a influência me auxilia a ser cristão, a não violar a lei divina, é uma influência positiva. É uma influência que vai me ajudar a subir os degraus da elevação, para fazer uma metáfora. Degraus da elevação, para fazer uma metáfora. Agora, se a influência é má, me traz tendências de violar a lei divina, ou seja, eu realizar o mal, aí nós estamos falando de um espírito mal realizando uma influência que me leva a ter que tomar uma decisão de praticar ou não o mal. Aí a gente está falando da gênese do processo obsessivo. Perfeito. Isso é muito importante, essa lembrança, porque nós vivemos numa grande comunhão de pensamentos, nós vivemos uma coletividade o tempo inteiro, nós encarnados juntos com os desencarnados. Você pode, agora eu estou aqui, fisicamente sozinho aqui em casa. Acredito que você deve estar fisicamente sozinho no seu escritório. Mas nesse momento nós estamos sendo influenciados em nossos pensamentos, em nossos atos. E aí, pensamento nesse contexto que Kardec traz aqui, que é todas as operações mentais, por companheiros que gostam do serviço que fazemos em relação a esse programa e estão nos influenciando, dando ideias, trocando, passando informação para a gente. Mas vocês são médiuns? Bom, na definição do item 182, podemos dizer que somos médiuns inspirados. Nós não fazemos psicografias, eventualmente, né, Maurício? Sai uma coisinha ou outra. Uma psicofonia, de vez em quando, numa palestra, numa fala, né? Não é algo assim recorrente, frequente, né? Não é de ordinário, né? Mas de um modo geral. Então, quer dizer, nesse momento, suponho que pelo que nós estamos fazendo, nós não estamos falando bobagem, estamos aqui numa intenção pura de aprender e de trabalhar e de compartilhar. Pressupõe, pela lei de sintonia, que quem está nesse momento influenciando os nossos pensamentos e os nossos atos são bons espíritos, no mínimo de segunda ordem. Que são Você viu o filme do Arigó? Sim. Numa entrevista que o Danton Mello, que foi o ator que interpretou o personagem do Arigó, ele explicou o sentimento que ele teve quando ele entrou na cadeia. Aquilo era uma cela de uma cadeia efetivamente desativada, que durante um grande período foi testemunha de muitas atrocidades, e Danton Mello se colocava como ateu. Quando ele foi entrar na cela, isso está numa reportagem, é fácil até encontrar no YouTube, e ele fala assim: eu senti um ambiente tão pesado, tão carregado, que sem perceber eu acabei fazendo uma oração para o próprio Arigó. Arigó, é o seguinte, eu estou te interpretando aqui, cara, então me ajuda nessa, porque aqui dentro eu estou me sentindo agoniado. Vem aqui, dá uma força, fica comigo aqui. Danton Mello sentiu no ambiente carcerário todas as mazelas dos acontecimentos passados e a espiritualidade sofredora que ainda permanecia ali, carregando todo o peso dos males que teriam sofridos e querendo retribuir isso. Influenciam. Gente, ele estava gravando um filme de um fenômeno espírita, vamos assim dizer, né, Arigó. Passados anos, aí ele chega no ambiente, ele, ator que se dizia ateu, a ideia de ateísmo, para quem tiver um pouquinho de curiosidade, a leitura rápida de um ateu é a ideia de que não acredita em Deus. Quando você procura aprofundar o significado da palavra ateu, não necessariamente significa isso. Thomas Hobbes, por exemplo, era considerado um filósofo ateu, mas ele falava sobre céu e inferno. E onde que vinha a conotação de Thomas Hobbes ser ateu? Ele não via o céu e o inferno como ambientes de eterna benevolência ou eterna punição. Isso era um sinal grave de ateísmo nele. Mas ele falava sobre céu e inferno. Então, assim, não estava necessariamente dizendo, eu não acredito em Deus. Então,
a palavra ateu ela tem um sentido amplo. Dentro da filosofia, ele é discutido de muitas maneiras. Mas Danton afirmava assim, eu não tenho uma crença num Deus. Quando ele chega no ambiente, ele sente essa influência. E aí ele pede socorro para um outro tipo de influência. Eu provavelmente vou falar várias vezes aqui, você também vai falar, que a gente vai ficar repetindo muito isso, a lei de sintonia. Sim. Então, dentro desse processo de influência, uma das leis que vai reger isso tudo aqui é a chamada lei de sintonia. O que é sintonia? Na verdade, um problema de interpretação do pensamento kardeciano. Ele vai falar de simpatia. Né? De simpatia. O que determina a lei de sintonia são as simpatias entre os espíritos. E o que determina as simpatias? Os aspectos morais. Quem nós E essa somos. simpatia aí também não é aquela de assim, eu vou pegar um sabão e colocar no teto para ver se Santa Clara faz chover, faz parar de chover, jogar um ovo não sei onde, arroz no casamento, não é essa simpatia. É a simpatia do simpático, de conexão. Simpatizei com essa pessoa, me identifiquei com ela. Simpatia, identificação. Perfeito. Bom, a primeira pergunta já resolveria o assunto. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos? Há uma influência oculta? Sim, mais do que a gente imagina, sendo que o de ordinário são eles que nos dirigem. Isso é que resolve o problema, responde a questão. Só que Kardec queria entender como isso acontece. Ele quer entrar nas nuances. Então, por exemplo, a próxima pergunta parece que ele nem fez a primeira. Porque na primeira já está dizendo, tem influência dos pensamentos. Ponto. A influência chega ao ponto de dirigir. Agora ele quer esmiuçar. Ele quer ver como é que é isso. Daí a riqueza dessas questões e dessas respostas para esse assunto. 460, Maurício. Além dos pensamentos que nos são próprios, os meus pensamentos, os seus pensamentos, aí isso aqui vai dar pano para manga, sabe? Sabe por quê? Na psicanálise, há alguns especialistas, né, e tem psicanalistas que vão se dedicar exclusivamente a essa área da psicanálise, que eles questionam assim, como você tem ideia que um pensamento é seu? Porque sou eu que estou pensando. Eu lembro muito bem que eu fui na casa, eu conheci uma senhora, né, eu era amigo dos filhos dela, eles já adultos, eu era adolescente, e depois passou um tempo, eu viajei, vim embora, né? Sou do Rio Grande do Norte, a família lá do Rio Grande do Norte. E vários anos depois eu volto e vou visitar um dos amigos. Né? Na verdade, uma das filhas, amigas, né? Tinha casado, tinha tido um filho fazia pouquinhos dias, tinha sido minha aluna. Né? Então, fui lá. E quando eu chego na casa dela, né? Eu olho assim, parecia que eu estava entrando na casa da mãe dela. A estética, vamos falar, essa semana falando muito de estética. A estética. Né? E eu olhei, que bonito. Não foi minha mãe que me deu. Bonito, foi minha mãe que arrumou. Aí eu que nunca prestei medo, eu tinha intimidade, eu disse assim, tu vai para tua casa quando? E ela, não, eu estou em casa. Eu olhei assim, eu disse, você está na casa de sua mãe. Ela parou, olhou, disse, você não vale nada, né? Eu disse, eu não. Quer dizer, entendeu a lógica? Quando ela estava pensando em arrumar a casa, ou quando ela olhava para a casa, que ela dizia, a minha casa, né? Eu vou para a minha casa. Na verdade, quem estava pensando naquele momento era a mãe dela, através dela, e não ela. Claro que não é o que Kardec está tratando aqui, que ele está falando do conjunto, desse todo. O que está na sua cabeça, nesse conjunto que ele vai chamar de pensamento no âmbito mais geral. Né? Apesar de que aqui ele está entrando numa especificidade, aí a gente pode até dar uma questão de especificidade, a palavra pensamento aqui, as ideias. Né? Eu preciso ter esse cuidado, e por que isso? Porque como esses não são pensamentos originários seus, mas são pensamentos que elementos socioculturais,
implantaram na sua estrutura de pensamento como se fossem seus, aí você os absorve naturalmente ou absorve em estratégias bem interessantes, e isso hoje tem muita coisa na internet, tem umas baboseiras, mas tem coisas muito boas. Vai falar sobre famílias narcisísticas, pais narcisistas, mães narcisistas, né? É muito interessante a gente começar a pensar nisso, e aí a gente pode até, vindo de Kardec, trazer esses raciocínios que a ciência psicológica, a ciência da psicanálise, apesar de que alguns dizem que psicanálise não é ciência, mas é uma área do conhecimento muito bem fundamentada, com um objeto muito bem delimitado e tudo mais, pegar esses conhecimentos que são bem fundamentados e trazer para os nossos raciocínios de hoje, porque é muito comum, por exemplo, por que a moça deixou a casa dela virar a casa da mãe dela? E aí só para ter uma ideia de que não era invenção da minha cabeça, conversando depois com a mãe, eu tinha muita intimidade com ela, por eu desde criança frequentar a casa, aí eu disse assim, eu fui na casa da fulana, eu vi lá, tá? Ela disse, coloquei lá porque eu não ia usar aquilo, né? O Zé não deixa. Quando ela disse, o Zé não deixa, eu não errei, não. Eu não errei, não. E a filha estava junto. Aí ela olhou, olhei. Quando a gente saiu, eu disse assim, você entendeu? A sua mãe fez na sua casa o que ela não conseguiu fazer na casa dela. Então você não mora na sua casa, você mora na casa dos sonhos da sua mãe. Ela disse, é por isso que mãe toda semana chega com uma xícara, com um copo, um negócio que ela achou bonito, comprou. Tão bonito, sei que você vai gostar. Eu disse, agora como é que você vai fazer para mudar isso, filho? É possível, mas com muita calma, muito ajuda, não adianta. A última vez que eu estive lá, a casa estava 50% dela e 50% da mãe dela, e a mãe dela com raiva não ia mais na casa porque ela... Então, veja, quando a gente começa a pensar no que nós pensamos, por isso Santo Agostinho que você trouxe aí para a gente, na resposta da questão 919A, que é como se faz o processo de autoconhecimento, ele diz ali no início do segundo parágrafo, dependendo da tradução. Eu sei até onde é, porque de vez em quando tem que olhar lá para me lembrar. Conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Isso pressupõe você saber o que de fato você pensa, quais são as ideias que o seu cérebro, o seu perispírito, né, trabalham no processamento de expressividade. Claro que aqui isso está no conjunto dentro da palavra pensamento. Só que com o conhecimento que a gente tem hoje, seguindo a própria orientação de Kardec, quando as áreas do conhecimento trazem informações explicativas sobre como as coisas funcionam, observe isso, mantenha os fundamentos da doutrina que trabalham a nossa questão moral e observe isso. Então, além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos. E aí, Maurício, eu sei que você pensou assim, isso não é uma clássica obsessão de encarnado sobre encarnado? Oi, repete? Isso não seria uma clássica obsessão de encarnado sobre encarnado? E o outro nem se dá conta? Sim. Porque os pensamentos da mãe ocuparam os espaços do pensamento da filha na cabeça da filha. E eu acho que eu ainda mantive uma blindagem conceitual. Sem problema, vamos lá. Quando a gente usa a palavra obsessão, eu não posso esquecer que eu estou falando de um processo persistente, ação de maus espíritos que influenciam o indivíduo. Mau espírito. Está me influenciando a tomar uma decisão provavelmente má. Mas existem os Emmanuels da vida, permeando Chico Xavier, que vem com aquela intuição assim, tipo, você vai fazer isso mesmo? Essa frase, você vai fazer isso mesmo? É uma sugestão. Apesar de ser uma indagação. Vamos lá, eu adoro filme, porque filme é fácil o pessoal achar na internet.
Filme Chico Xavier, que fala da primeira psicografia dele, a criação dele. Quando ele vai sair para a televisão e se prepara em casa, ele coloca um adereço cobrindo a cabeça, uma peruca. E nisso Emmanuel aparece do lado dele, e quando os dois se confrontam, Emmanuel fala assim: você não acha que isso é muito exótico? Isso é uma sugestão. A provocação é no sentido de pense sobre você mesmo. Eu não estou decidindo, então é uma influência positiva, não é uma influência negativa. Mas ainda assim, é uma influência. O professor Clóvis de Barros Filho, que é filósofo na USP, em São Paulo, ele tem muitas palestras na internet, e a maioria delas, ou uma grande parte delas, trata sobre crescimento pessoal. Então, são palestras para públicos mais variados, desde o público acadêmico até o empresário, né? Cooperativas. E nessas palestras, quando ele está falando sobre crescimento pessoal, ele fala sobre felicidade, infelicidade, tomada de decisão e momentos de felicidade. E uma das questões que envolve momentos de felicidade é que, assim, felicidade são realmente momentos, porque eu vou saber o que é felicidade a partir do que consiga confrontar com a ideia da infelicidade. E isso envolve decisão e envolve liberdade para tomar a decisão. Ele usa o exemplo da história de uma pessoa que está viajando na BR e dá de cara com uma placa, Casa da Pamonha. E aí o cara, morrendo de fome, não comeu nada, ele vai lá e fala, vou comer uma pamonha. Entra na Casa da Pamonha, vai lá, escolhe a pamonha, recebe a pamonha no prato, ele come aquela primeira pamonha e aquilo é uma maravilha, velho. Aquilo é a felicidade pura. Então ele chega, naquele momento, à conclusão perfeita. Pamonha é a própria felicidade. Então, se comer pamonha, eu vou ser eternamente feliz. E aí a pessoa comete o primeiro erro, ela pede a segunda pamonha. Quando você vai comer a segunda pamonha, você já não é a mesma pessoa que era na primeira pamonha. Como assim? Eu ainda continuo sendo o Maurício. Não, não é isso. É que aquele primeiro Maurício, ele estava com o estômago vazio, a glicemia lá embaixo, fome, precisando de energia, de açúcar, de amido, de carboidrato. Você já deu isso para o teu corpo uma vez. Quando você dá a segunda pamonha, o teu corpo já tem um pouco de pamonha dentro dele. Então, a segunda experiência não é igual à primeira experiência. Então, ela não é tão feliz. Mas o cara, ele insiste, ele fala, cara, mas pamonha é a felicidade, eu vou comer a terceira pamonha. Aí ele empapuça. A terceira pamonha é um desastre. E se ele continuar comendo pamonha, vai chegar uma hora que o sangue dele vai ser só pamonha, o bucho dele vai ser só milho, ele vai morrer de comer pamonha. Pegando o exemplo do professor Clóvis trazendo para nós temos consciência daquilo que nos apetece e qual que é o ponto da nossa saciedade. E em muitas ocasiões é muito fácil percebermos a ideia do exagerei. É aí que eu vou brincar com isso e com essa perspectiva de, olha, a par dos pensamentos que não são próprios, quer dizer, além para aquilo que eu mesmo penso por mim mesmo e eu sei por mim mesmo, existirão outros pensamentos que me vão ser sugeridos para fazer alguma coisa? Eu sei que eu comendo uma pamonha eu já fico satisfeito. Mas daí vem aquele amiguinho em volta e fala assim, pede a segunda pamonha, pede, pede, pede. Eu não quero comer a segunda pamonha. Mas eu vou pedir a segunda pamonha. E aí eu fui envolvido num pensamento que me leva a um momento de infelicidade. Isso para brincar com alguns exemplos, sabe? É usual na boca das pessoas a palavra ou a frase paz de espírito. Bom, uma influência positiva no exemplo da pamonha sugeriria um pensamento no seguinte sentido. O meu pensamento me diz, nossa, pamonha é a pura felicidade, eu vou pedir mais 2.
A sugestão positiva é: velho, para com isso, irmão. Você já comeu uma pamonha. A segunda e a terceira não vão ser tão boas quanto a primeira. Come uma pamonha amanhã. Fica agora até amanhã sem comer nada, esvazia o bucho novo, fica morrendo de fome. Amanhã, quando você comer outra pamonha, você vai ter a mesma felicidade. Isso seria uma sugestão fora do meu pensamento que me seria induzida no sentido de: esse será um procedimento bom para você. Ou pode aparecer aquele capiroto que vai pular daí aqui no outro lado do ouvido falando assim: 2 pamonhas é pouco, pede mais 5 pamonhas e come tudo. Eu vou lá pro UPA já começar a esperar que você vai ter uma crise glicêmica, vai ter uma hiperglicemia e você vai precisar ir para o hospital. E lá você vai chegar falando assim: eu quero mais uma pamonha. Mas no meio disso tudo ainda volta a ideia de: eu sei o meu pensamento, eu tenho a liberdade de tomar uma decisão, eu tenho a escolha de fazer. Eu sou condenado a ser livre. Ação e reação. A escolha de se eu vou ou não comer pamonha é minha. Mas as sugestões, coma, não coma, também estarão permeando meu pensamento, como o Wi-Fi está aqui na minha volta. No estudo da mediunidade, que a gente faz na parte da tarde, segunda, terça e quartas agora, a gente retomou o capítulo 13 da obra Diversidade dos Carismas, de Hermínio Corrêa de Miranda. E uma das coisas mais bacanas que ele começa a falar no começo é a distinção a respeito das perspectivas anímicas, ou seja, aquilo que nós vemos como encarnados e sabemos e sintonizamos pelos nossos sentidos, audição, tato, visão, paladar, blá, blá, e daquilo que está para além dos nossos sentidos. Para quem está nos acompanhando pela internet agora, tem uma coisa muito bacana que é o seguinte: talvez algumas pessoas estejam usando o sinal do Wi-Fi. Alguém consegue olhar no ar aí e ver o sinal passando? Não. O sinal não é acessível aos nossos sentidos materiais, aos nossos sentidos orgânicos. Mas o sinal da internet está aí. Ele está à sua volta. Você pode estar com a sua TV desligada nesse momento. Mas os canais abertos que são transmitidos em sinal digital pelas ondas do espaço, eles estão à sua volta. Se eu quiser assistir determinado canal, eu ligo a televisão e sintonizo esse canal. Eu coloco na rede A, na rede B, na rede C, eu verei esse canal. Se eu não quiser, eu desligo a televisão, mas o sinal continua ali. Nessa brincadeira, sabendo dos meus pensamentos, outros existem que não sejam sugeridos? Sim. O Wi-Fi, se tiver um modem com Wi-Fi à sua volta, ele vai estar aí rodando em volta de você. A questão é se você vai conectar com ele ou não, se você vai digitar sem falar liga. E isso tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Nós ainda temos o controle da senha do Wi-Fi com aquele botãozinho que fala conectar. A ideia de termos o controle não é bem isso, nós temos a responsabilidade. Ou seja, a conexão com o bom ou com o mal é responsabilidade direta das nossas escolhas. E as nossas escolhas, como o Enzo trouxe agora há pouco, a questão 919, Santo Agostinho falando como é que eu conheço se eu estou fazendo bem ou mal, avalie-se constantemente, é a demonstração clara de que eu sou responsável ainda por essas escolhas em virtude das decisões que eu tomo e as ações que eu pratico. Então, eu estou dizendo que para eu começar a criar um sinal de Wi-Fi potente para coisas boas, eu preciso começar a filtrar meus pensamentos também para essas coisas boas. Porque tanto elas, boas, quanto ruins, estarão à minha volta me sugerindo. Eu deverei conduzir o meu controle para conecto com um ou conecto com outro. Mas a sugestão sempre estará à minha volta. Quando eu tiver essa sugestão de bem ou mal, voltando à onda do imperador, eu estou com os 2 anjinhos aqui no pescoço, os 2 gritando no meu ouvido. Faça o bem, faça o mal. A sugestão está aqui, além do que eu mesmo penso sobre as coisas. É isso que Kardec questiona na 460. Agora, você já viu o que ele responde, Enzo? Já. E aí, foi muito bom essa sua entrada, Maurício, porque aí a pessoa deve estar pensando agora, tá,
Ou trouxe o exemplo de uma mãe que fez a casa da filha como se fosse a casa dela, porque o marido não deixa ela fazer. Aí disse, seria uma obsessão de encarnado sobre encarnado. O Maurício agora também trouxe uns exemplos do cara que gosta de comer pamonha, e o espírito incentiva ele a comer pamonha. Tá. Onde é que está a história do espírito mau? Porque a mãe não estou entendendo, a mãe tentando fazer maldade com a filha. Tá, o cara lá gosta de comer pamonha, o espírito está estimulando, tá, ele vai passar mal. Mas não está encaixando. E aí é um ponto muito, muito importante. A gente, na análise dessa influência, lembrar disso. O que é espírito mau? O que é espírito bom? Espírito bom faz o bem, espírito mau faz o mal. Ou não faz o bem, ou fica apático, parado. Quer dizer, as possibilidades do mal são muito mais numerosas. O bem é o bem. Não vamos confundir ser mal com ser maldoso. Fazer o mal é transgredir a lei. O Maurício trouxe um exemplo, que se você pegar a questão 964, está lá na questão 964. Ele pega o Kardec, coloca como exemplo, né? Se você come além do necessário, você está fazendo mal a si mesmo. Então, é uma transgressão da lei. O Espírito te estimulou, pela influência, a transgredir a lei. Então, ele te estimulou a fazer o mal, o que te torna mal. No exemplo que eu trouxe, quando você não consegue ser você mesmo e alguém te estimula a ser outra pessoa, por qualquer que seja o motivo, não é por maldade. Eu estou interferindo em que você seja você mesmo. Então, eu estou interferindo no processo da 919. Então, eu estou te estimulando a fazer o mal, a ser mal. Veja, não tem relação com maldade. Isso é outra coisa. Eu até digo que... Dá até para sugerir para o pessoal aí que ainda tiver dúvida sobre isso, procura o primeiro, segundo e o terceiro programa que estão gravados e disponíveis no canal da Web Rádio Santa Luz, que lá a gente viajou muito sobre essa ideia de bem, mal e tudo mais. Tanto que hoje os processos obsessivos consolidados, quando a gente vai conversar com os obsessores, e a gente que já tem um pouco mais de leitura e conhece essas estratégias, a gente vê que eles demonstram que o processo se iniciou naquele que a pessoa tem razão. E às vezes não tem nem... Então, eu tenho razão em relação ao Maurício, o Maurício tem a razão dele dentro do mesmo assunto, e a gente começa a discutir, e o obsessor pega isso. Por quê? Porque ele vai confiar, eu vou confiar no obsessor, porque as ideias que eu estou tendo estão me ajudando a ampliar a minha razão em relação ao Maurício. E cria-se uma simpatia. Entrou a primeira ideia, filho, o resto vai embora, porque eu não vou perceber a distinção fluídica, eu não vou perceber... as ideias que eu estou tendo são completamente fora, até às vezes, do que eu acreditava há 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque agora tem um conjunto de pensamentos que perpassam pelos meus, de tal modo que eu, às vezes, nem consigo mais separar o que é meu e o que é dele. Fica como se tudo fosse meu. Então, é importante a gente ter isso, na ideia de bom e de mal. Bom é o que é conforme a lei, por mais desagradável que seja, por mais doloroso que seja. Mal é em desconformidade com a lei, por mais prazeroso que a sua prática me seja. Por isso que, além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos, tá, Maurício? Sugeridos. Ele não entrou nem ainda, porque depois ele vai entrar. Tá, e aqueles que são enfiados mesmo. Vossa alma é um espírito que pensa. Ponto. Essa é a resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Aí ele complementa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios? Eu vou, mas eu não quero ir. Mas eu quero ir. Não, mas eu não posso ir, porque eu estou devendo. Não, mas depois eu pago. Não, mas eu não tenho roupa. Não, mas eu compro a roupa. Mas eu estou devendo. Mas depois eu pago. Não, mas aí não tem o carro. Não, mas dá-se um jeito no carro. Quer dizer, fica um ping-pong
que no fim das contas o que menos importa é ir ou não ir. Tem um amigo Quem vai meu. ganhar? Eu vou esperar você terminar a leitura. Aí eu vou contar essa história desse meu amigo. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios? Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e aí um pouco de nós. Né? Por isso que aqui a gente sabe que ele está tratando do clássico que é espíritos, almas, mortos e vivos. Lado de lá de cá. E veja que eu falei lá de lá, os de cima, né? Porque pode ser lá de lá e lá de cá. Aí eu estou no mesmo nível, lá e lá. Pois bem, nesses pensamentos, há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Amigo meu, há muitos anos, ele se viu como Regina. Regina é a personagem de Hermínio Corrêa de Miranda na obra Diversidade dos Carismas. Então, assim, estava manifestando de forma muito espontânea fenômenos mediúnicos e não entendia. E não encontrou com alguém que lhe auxiliasse na instrução, no aprendizado, no controle, no treino, na autodisciplina, para saber lidar com isso. Um dia passou um trem muito complicado e aí o amigo falou assim, eu tô ficando doido, eu vou fugir desse negócio. E ele desligou todas as tomadas de negócio por muitos anos. Na pandemia, eu encontrei com ele e ele relatou assim, Maurício, eu tô sentindo uns negócios esquisitos, rapaz. O que é? Aí ele mais ou menos contou, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas e você já não passou assim? Já passei por isso. Tá, e o que você fez? Eu achei que eu tava ficando doido, eu parei com tudo. Mas você já leu alguma coisa sobre isso? Não, eu já li, mas agora eu nunca mais corri atrás. Mas, nossa, tá muito forte. Falei, por que você não vai num lugar onde tenha esse tipo de conhecimento, pelo menos para pegar uma instrução? Vá numa casa espírita, ou vá pelo menos num centro espírita que tem uma livraria, compra algum livro, alguma coisa. Aí ele se propôs aí, marcou dia e hora para ir. Falou, beleza, eu vou lá então na sexta-feira, 2 horas da tarde. Diz ele que na tarde da sexta-feira ele já acordou num horário diferente do que normalmente acordaria. E o primeiro pensamento que acudiu à cabeça dele foi, eu acho que eu não vou não. Não vou não, tô com preguiça, tô cansado. Aí aquele brio interior falou assim, não, mas eu sou homem, eu falei que eu ia, eu dei a minha palavra, eu tenho que ir. Levantou, banho, se arrumou, tá se preparando para ir, volta aquela coisa assim, mas não quero ir não. Rapaz, ele ficou numa luta pessoal do vou, não vou, até que num momento ele se deu uma bronca. Falou, você vai, você é homenzinho, você tem fio de bigode e você disse que ia, nem que for para chegar lá, apertar a mão de 2 pessoas, das quase morre, mas você vai. Aí ele disse que ele entrou no carro para ir. Ele sabia onde ele tinha que ir. Mas ele falou assim, eu vou botar no GPS que é para eu não me perder. Eu, na hora, olhei para ele e falei assim, criatura, você conhece a cidade de cabo e rabo, você sabe exatamente onde você tinha que ir, quais são os caminhos que levam você lá, como que você chega, quantos semáforos tem, lombada, buraco na rua. Ele falou, pois é, Maurício, mas eu não faço a mínima ideia porque eu liguei o GPS. E disse que ele saiu seguindo o GPS. Ele se ligou quando o GPS estava ele mandando para o outro lado da cidade. Daí ele falou assim, não, tá de sacanagem comigo, o que eu estou fazendo aqui? Desligou o GPS, foi, tomou o rumo para onde ele sabia que tinha aí. Evoluiu. Passado um tempo, aí eu conversei com um dos dirigentes lá da Casa Espírita que o recebeu. Aí o assunto acabou nos levando a falar sobre o amigo. Maurício, não te contei. Sabe aquele teu amigo que veio aqui? Sei, e aí? Rapaz, ele chegou aqui com um companheirozinho complicado de um jeito.
brabo, mas brabo, xingando. Falei, tá, entendi agora toda a história. Então, é assim, ele teve 2 pensamentos instalados, o dele e a sugestão. E ele lutou com isso e foi adiante. Ele alimentou com muita força, com muita propriedade, a autodeterminação. Só que essa autodeterminação confrontava diretamente com a sugestão do irmãozinho que estava ali tentando obsidiá-lo. Foi um barato ver essa história quando me contaram. Quem de nós não passou por isso e passa de vez em quando? Dia de reunião, chega a hora de você dizer, hoje foi tão puxado. Não sei se é hoje não. Aí você faz assim, toma vergonha na sua cara depois de 30 anos de doutrina, doutrina não, de movimento, de reunião. Você ainda vem com esse papo, vai toma vergonha na sua cara e faz da comunicação, o cara que não quer que você vá. Cara, isso, olha só, mais um ponto importante para a gente pegar. A gente já pegou alguns pontos importantes, a questão da lei de sintonia, lei de simpatia, a questão de mal e bom, né? O que é mal, o que é o bom. E agora esse seu amigo, quando ele relatou a história, ele descreveu que ele estava... Porque é o seguinte, o companheiro lá do Centro Espírita disse, olha, teu amigo chegou aqui com um companheiro junto, quer dizer, se estava tendo um conjunto de influências, de ideias, de pensamento, cara, praticamente estava dando uma comunicação mediúnica. A pergunta são pontos importantes para a gente começar a desmistificar uma série de coisas. Ele te falou se ele estava sentindo sensação de alguma coisa, além do normal das ideias? Preguiça. Não, falou. Quando teve o bate-papo comigo, falou, Maurício, eu estou sentindo assim, ansiedade, um sugestionamento, não é sugestionamento, a palavra não é essa, não vai ficar adequada. Parece que tem alguma coisa me chamando. Essa foi uma expressão usada. Parece que tem alguma coisa me chamando. Eu estou sentindo que tenho uma tarefa a fazer, mas não sei por onde começar ou como fazer. E isso está gerando, de uma certa forma, frustração, angústia, ansiedade, às vezes até uma raiva por não compreender, às vezes daquele cansaço, falar assim, para com isso, segue a vida, vamos fazer outra coisa. Então ele referiu a muitas coisas que estavam contundentes dentro dele. Mas tanto em pensamentos quanto em sentimentos e emoções. Isso é muito importante para a gente começar, dentro da análise, trazendo a questão da experiência mesmo, para a turma que está acompanhando a gente, para ver que às vezes as pessoas têm a mediunidade e acham que não tem porque não se encaixa naquele modelinho padrão que às vezes os médiuns da casa que a pessoa frequenta estabelecem como padrão para que seria a mediunidade. E nós vamos observar que, conforme a experiência, as sensações são as mais diversas. E o que é mais importante nesse ponto muitas vezes as sensações você está sentindo, mas você não dá atenção a elas porque elas são condizentes com o que você pensa. E aí você nunca vai achar que aquilo pode estar sendo dentro do pacote de influência. Começa com... O cara gera um pico de ansiedade em você. Aquilo desperta os pensamentos. Ele adentra nos pensamentos. Amplia o pico de ansiedade. A gente vai começar, dentro daquilo que vem das respostas, começar a perceber começar pelo menos entender, para que cada um comece a perceber que a presença dos espíritos junto da gente, nessa questão das influências, elas também... mas não é só pensamento? Vamos lembrar. Pensamento aqui são todas as operações mentais. Ansiedade é uma emoção. É uma operação mental que tem repercussão física, ou como efeito, ou como causa. A repercussão física causa a emoção, ou a emoção causa a repercussão física. Então, para a gente, para a turma de casa que está acompanhando a gente, começar a prestar atenção em todos os detalhes. É físico? Pode ser causado por um espírito? Pode. Pode ser pelo seu, pode ser de um terceiro.
Como é que eu vou saber? Você já teve crise de ansiedade? Pegando o exemplo. Já, é comum. Bom, então pode ser seu. O espírito pode estar usando isso? Pode. Como é que eu vou saber? Quando é que é comum? O que dispara o gatilho? Não sei. Quando eu me dou conta, eu já estou. Então, você precisa se conhecer. E se conhecer é conhecer os corpos ao qual você usa no dia a dia, o seu corpo. Isso faz parte do processo de autoconhecimento, até porque como é que você vai cuidar do corpo, do seu corpinho, se você não o conhecer? Então, olha a responsabilidade que nós temos no processo. E aí o pessoal acha que é só a questão das ideias. Não só as ideias. Vai muito mais além do que isso. O que você está vendo aí, chefe? Não, estou olhando aqui para a próxima. Se a gente mergulha na próxima, se a gente dá só um spoiler, porque nós temos 10 minutos. Vamos mergulhar nela só para a gente começar a bater, dar as primeiras... Eu acho que não dá tempo suficiente. Dá para até para brincar. Eu acho que a gente pode fazer um approach. Uma brincadeirinha com ela aqui. Será que eu consigo distinguir os pensamentos que me são próprios dos que me são sugeridos? Eita. Muitas vezes na vida, eu achei que eu era um advogado brilhante. Pelo menos a mente é. E como professor, eu sou suspeito de falar que você foi meu professor. Então, mas é assim, eu mesmo me superestimei. Me avaliei como assim, falando, caramba, velho, nessa aqui você foi a última bolacha do pacote. Aí, com o passar do tempo, com o aprendizado, com o treino, com o autoconhecimento, eu comecei a perceber que, às vezes, em determinadas situações, determinados casos que me eram posto à análise, a minha primeira impressão caminhava num rumo. E eu começava a brigar comigo mesmo, porque eu não estava encontrando o que importava para a discussão no caso concreto. Então, você está vendo mais ou menos o que eu estou dizendo? Assim, a minha impressão, a minha percepção, ela limitava o alcance do meu conhecimento sobre o caso em virtude das minhas características, ou seja, o meu pensamento me levava até um ponto. Dali para frente, eu não conseguia ir pelas próprias pernas. Mas eu não me derrotava e eu falava assim, não, vamos com calma, vamos continuar trabalhando isso, que em breve eu acho que a coisa pode aparecer. E ia passando o prazo processual, de repente estava lá, puxa, amanhã eu tenho que cumprir o prazo. Deitava, fazia uma oração muito honesta, rogando inclusive auxílio na compreensão, e dormia, apagava. Aí entra naquilo que é chamado de emancipação, né? E começa a viajar em espírito. No dia seguinte, despertava, e quando ia trabalhar no caso novamente, eu me defrontava com uma perspectiva que até então eu não tinha apurado para levar em consideração naquela análise. E aí é onde eu falo assim, inicialmente, eu chegava à conclusão de que eu era... Nossa, meu Deus, Maurício, você é o cara, velho. Como é que você não tinha visto isso? Nossa Senhora, você é muito bom. Com o tempo, eu comecei a perceber a pontualidade disso. Isso não é uma coisa que acontece todo dia não, tá, gente? Não adianta falar assim, não, vamos procurar o advogado Maurício Lenfoss, que até os espíritos ajudam ele. Esquece, não é nada disso. Né? Mas eu percebi a pontualidade, assim, em determinadas situações, a limitação da minha visão era suprida por uma espiritualidade positiva que te sugeria assim, mas e se você olhar isso por esse ângulo?
quando eu sentava e eu via aquele novo ângulo, eu falava, caramba, como isso aqui passou despercebido. E aquilo abria uma possibilidade de uma discussão palatável, honesta, rumo a um bom caminho, uma solução perfeita dentro da lei divina, dentro da lei dos homens, sem ter que ficar inventando coisas, violando ética ou nada parecido. E aí eu comecei a perceber que, oxa, eu acho que isso não é lá tanto meu. Eu acho que isso aí é alguém dando uma sopradinha no sentido assim, esquece um pouquinho daquilo, dá uma olhadinha nisso aqui, vê o que você acha. Essa era a sugestão. E aí a sugestão seria como, cai o véu, que estava me mantendo meio que cego, e eu conseguia ver visão Thundercat, né? Aquela da espada do gato de Tandera, ver além daquele alcance que até então eu via. E eu cheguei à conclusão de que, cara, me auxiliaram a ver esse caminho. Isso foi uma sugestão. Porque não era um pensamento próprio meu. Não tinha nascido em mim mesmo. Apesar de, depois da sugestão, eu ter conseguido percebê-lo e tomá-lo em algumas vezes. E outras vezes a sugestão veio, eu falei, não vou nesse caminho. Continuo na minha primeira visão. Vou trabalhar assim. E isso já aconteceu em muitas coisas. Estou dirigindo, pego o rumo, vai para cá, pego o rumo, vai para lá. Uma vez eu estava com uns amigos que nos reunimos na sexta-feira. Do nada, eu senti uma irritação. Do nada, fiquei irritado. E no meio de amigos, brinca um com o outro, brinca isso, brinca aquilo. Uma brincadeira me tirou do pino de centro, eu simplesmente levantei e falei assim, brincadeira tem limite. E fui embora. Mais nada, sabe? Tipo louco no meio do bagulho todo, eu sentei no carro e eu falei, Jesus, Maurício, o que você fez? Você tá doido. Não aconteceu nada para você ter a reação, conduta, atitude, muito menos falar o que você falou. Já liguei o carro morrendo de vergonha e vim para casa. Falei, meu Deus, que vergonha dos meus amigos. Cheguei em casa, o WhatsApp, mandei a mensagem, ó, Tigrado, não faço ideia do que aconteceu, amo vocês, eu tô aqui morrendo de vergonha, esquece, passou, papapá. 4 horas da manhã, próximo àquele local onde estávamos reunidos, aconteceu um evento que envolveu policiais, criminosos, veículos, tentativa de assassinato. Beleza. Essa hora da manhã foi que eu falei assim, obrigado, meu brother, por ter me trazido para casa. E ele precisou usar a ferramenta que me fez compreender, que me fez reagir. Se não fosse daquela maneira, eu não teria reagido. Se fosse qualquer outra sugestão muito mais sutil, eu teria ficado quietinho ali. Não, ele falou assim, vamos tirar o Maurício do sério, que ele vai levantar e vai embora para casa. E eu fui para casa. Vai saber o que poderia ou não ter acontecido. Mas a sugestão foi, acho que em casa você fica melhor. E eu atendi a sugestão. De uma maneira que no primeiro momento eu não entendi, porque eu reagi de uma forma que não era o meu pensamento. Sugestão. O que é pensamento teu? O que é uma sugestão? E você consegue entender se isso faz parte de você ou é alheio de você? É isso que o Kardec está perguntando nessa questão. O microfone para o povo aí. Eles podem até tentar ler o teu pensamento, mas acho que não vão conseguir. Você fez me lembrar de várias coisas. A primeira delas é aquela piada que o cara no sítio precisava de uma enxada, de uma pá, depende da história, né? E diz assim, mas o Zé tem. Eu vou lá pedir a enxada dele emprestada. E vai, diz assim, e começa, tá, e se? Quando chegar lá, não precisa da sua enxada mesmo? Não quero mais, não. E só dizer, não quero, não, que ela não presta nada. Não, você estragou a piada. Ele chega lá na casa do vizinho, bate na porta, a hora que o vizinho abre a porta, ele fala, pegue sua enxada e durma com ela, não quero nem saber da sua enxada. E dá as costas e vai embora. E o vizinho com aquela cara assim, ó. Você me fez lembrar, você contando essa história, me fez lembrar disso. E aí um outro ponto, esse que a gente vai bater nas teclas, né? Irritação. Geralmente é vista como uma coisa ruim. A irritação é emoção, é da condição do encarnado. O que você faz com ela é que é a diferença. É um gatilho, né?
Então, nessa hora, a irritação foi o mal ou o bem? Foi o bem, porque ela te induziu a seguir a lei. Ponto. Ela foi o gatilho. Foi Ela foi o gatilho que acordou o homem velho que está lá em espírito, no inconsciente, e provavelmente aquele espírito do inconsciente falou para o espírito do consciente: você já passou por isso, vai embora agora. Eu simplesmente levantei e saí com aquela cara, todo mundo ficou olhando e falou: caraca, o que deu nele, velho? Tá doido, homem. Então, quer dizer, são pontos que a gente vai bater sempre, porque eles fazem parte da consolidação das ideias, o bem, o que é o bem, o que é o mal, o que é o bom e o que é o bem. Nem sempre o bem e o mal é aquilo que nós acreditamos que é, até tenhamos uma plena consciência, ou pelo menos uma ideia do que de fato está acontecendo. Mas como é que eu vou ter essa ideia, Enzo? Conhecendo a lei divina, estudando ela e praticando, como está lá escrito, primeiro capítulo, quase na mesma página, onde está essa resposta sobre o que o Maurício falou. O bem traz a felicidade. A infelicidade é a consequência da não prática do bem, não cumprimento da lei. Na outra página está dizendo, o homem de bem estuda e pratica as leis morais. Aí eu vou ter uma melhor e maior clareza sobre o bem e o mal na sua essência. Mas aí eu preciso desenvolver um sentido, né, Maurício? Ter um sentido, que é um sentido que nos falta. Porque aí a gente vai ver Deus agindo através das suas leis. Você lembra que questões né? 10. Então, 10 e 11. Muito bem, pessoal. Trabalhamos duas questões e começamos a olhar para a terceira, 461. Aqui não temos pressa, não tem correria, é nesse bate-papo. E mande perguntas para a gente, tem os números da Web Rádio Estação da Luz, vai para o Tavares passa para a gente traz nos próximos programas. Tá bom, pessoal? Hoje nós vamos ficar por aqui, já deu o nosso horário. Eu só quero agradecer ao Mestre Jesus. E agradecendo a ele, agradecer a todos os bons espíritos que estão conosco nessa empreitada de aprender a mensagem do Cristo, através, especificamente, né, no nosso caso, através das lentes que Allan Kardec nos oferece. Também agradecer aos espíritos maus, que são instrumentos da nossa evolução. Sem eles, nós não conseguiríamos evoluir. Por isso, fica aqui o nosso agradecimento. Agora, aguardando na próxima sexta-feira, quando vamos dar continuidade aos estudos da obsessão no olhar de Allan Kardec. Abração, pessoal. Até a próxima. Meu querido Maurício. Um beijo no coração, um beijo no coração de todos vocês, que Jesus habite em o lar de todos vocês e a paz permeie os seus lares. Fiquem em paz, até a próxima sexta. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.